Fala pessoal, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo do canal Protagonizando e hoje vamos bater um papo sobre o IPCA, que é o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo e indicador oficial da inflação brasileira. E para começar bem esse vídeo, curta e inscreva-se no canal para ficar por dentro das próximas novidades, e bora para esse vídeo que está sensacional. E para começar, você sabe o que é a inflação? A inflação é um aumento geral e contínuo dos preços de bens e serviços em uma economia. Isso significa que, ao longo do tempo, a mesma quantia de dinheiro comprará menos produtos ou serviços do que antes. O indicador que representa a inflação brasileira é o IPCA. O IPCA é calculado mensalmente pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, e vale para todas as regiões e cidades. Apesar de não ser calculado todos os lugares do país nessa conta que é feita, o índice é de abrangência nacional. Segundo o IBGE, o IPCA serve para medir a variação de preços de uma cesta de produtos e serviços consumida pela população. E quanto do rendimento familiar é gasto com cada produto. O IBGE faz pesquisas em estabelecimentos comerciais, prestadores de serviços e domicílios para coletar os preços desses itens. Em seguida, ele calcula a variação média de preços entre o mês atual e o anterior, ponderando cada item de acordo com a sua importância na cesta de consumo das famílias. E com ele é possível saber se os valores aumentaram ou diminuíram de um mês para o outro. A taxa IPCA reflete o custo de vida para famílias com renda de 1 a 40 salários mínimos residentes em regiões metropolitanas e alguns municípios. O termo IPCA acumulado é a variação da inflação num determinado período. O IBGE destaca, geralmente, o indicador acumulado em 12 meses. Esse acúmulo é utilizado como referência para investimentos e reajustes salariais, uma vez que é necessário driblar a inflação para no primeiro caso garantir rentabilidade e no segundo tornar acessível produtos do dia a dia das famílias brasileiras. Além do IPCA, existem outros índices de inflação, são eles: INPC, Índice Nacional de Preços ao Consumidor, muito similar com o IPCA, diferenciando-se no público analisado. Este apresenta a variação de famílias com renda mensal de 1 a 5 salários mínimos. IGPM, Índice Geral de Preços do Mercado calculado pela FGV, é usado para o cálculo do reajuste de contratos de aluguéis de imóveis principalmente. IPC-FIP, Índice de Preços ao Consumidor, estima a mudança do custo de vida das famílias que rendem de 1 a 10 salários mínimos nos municípios de São Paulo. E existem outros índices de inflação? Sim, existem muitos outros, e além desses índices o IBGE também produz outros 4 índices de inflação e IPCA, 15, IPCAE, IPP e SINAPI. Entenda mais começando pelo IPCA, 15, o período de coleta de dados, em geral, acontece entre o dia 16 do mês anterior e o dia 15 do mês de referência, 16 de junho e 15 de julho, por exemplo, enquanto o IPCA vai do primeiro ao último dia do mês. Por isso, o IPCA, 15 funciona como uma prévia. IPCAE é o acumulado do IPCA, 15 por trimestre, ou seja, por 3 meses. IPP, sigla para Índice de Preços ao Produtor, é um índice voltado para a indústria que mede a variação de preços de venda recebidos por produtores de bens e serviços. SINAPI, sigla para Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil, este índice é produzido em parceria com a Caixa Econômica Federal e mede a variação de preços para o setor habitacional e de construção. Mas e quando vemos as siglas IPCA na hora de investir, o que isso significa? O que é IPCA mais nos investimentos? Como é um índice que acompanha as variações de inflação, ele pode ser utilizado para ser atrelado à rentabilidade de investimento como renda fixa. A este índice pode ser adicionada uma taxa fixa anual. Por exemplo, no caso do IPCA mais 3%, a taxa de rentabilidade prometida seria o índice IPCA do período mais a taxa fixa combinada de 3%. Esse tipo de investimento garante uma rentabilidade acima da inflação. Com isso, protege o investidor de oscilações na economia no período em que o dinheiro está investido e pode acabar por ser um ótimo investimento para pessoas que optam por não tomar muitos riscos na hora de investir. E como a inflação, ou a variação do IPCA, afeta seu bolso? Na prática, a inflação faz com que seu dinheiro perca valor, já que ele não acompanha as altas nos preços. Em outras palavras, se seu salário continua o mesmo e o valor dos produtos aumenta, você consegue comprar menos itens. Uma inflação muito alta também distorce os preços e as pessoas ficam com dificuldade de acompanhar o que está barato ou caro. E falando em inflação, o que causa o aumento nos preços? A inflação pode ser de curto prazo, aumentar em um mês, e de longo prazo, aumentar continuamente ao longo de um ano, por exemplo. As causas são diferentes em cada um desses casos. Mas antes vale lembrar que esses são movimentos cíclicos da economia, nos quais uma ação afeta a outra.
Nem sempre é possível isolar as causas de uma variação inflacionária. Confere aí algumas causas geralmente associadas à inflação. Inflação no curto prazo. Algumas das causas da inflação no curto prazo podem ser o aumento na demanda ou dos custos de produção. Aumento na demanda. Se o número de pessoas querendo um determinado item aumenta muito rápido, fica difícil garantir o fornecimento para todos. Nesse caso, dizemos que a demanda ficou maior do que a oferta. Quando isso acontece, o preço tende a subir para diminuir o número de pessoas interessadas em comprar aquele item, gerando inflação. Isso também pode acontecer quando há maior disponibilidade de crédito, com maior poder de compra. As pessoas conseguem gastar mais, aumentando a demanda geral. Aumento nos custos de produção. A inflação também pode aparecer quando fica mais caro produzir um produto ou oferecer um serviço, como quando o preço da farinha de trigo aumenta e o pão fica mais caro também. Com custo maior, a produção de um item pode ser menor e com isso, a oferta ou quantidade daquele produto disponível cai. Ou pode ser que os preços aumentem para cobrir todos os custos extras. Existe inflação em ambos os casos. Já as causas da inflação no longo prazo. Podemos considerar a emissão de moeda e a diminuição da taxa de juros. A emissão de papel moeda. Algumas ações do governo também podem fazer com que a inflação aumente. Quando os gastos são maiores do que os arrecadamentos, por exemplo, pode ser necessário imprimir mais dinheiro, ou seja, emitir mais moeda para pagar as contas. Essa emissão faz com que o volume de dinheiro seja maior que a oferta de produtos e serviços. Com isso, os preços podem subir e gerar inflação. Diminuir a taxa de juros. Quando o Copom se reúne e decide diminuir a Selic, a taxa básica de juros da economia brasileira definida pelo Banco Central, os investimentos na poupança, em renda fixa e em títulos públicos passam a render menos. Além disso, os empréstimos no geral ficam mais baratos. Lembrando que temos vídeo falando sobre a Selic no canal também, então acompanha lá depois, pois tem muita informação bacana que muita gente não sabe sobre a taxa Selic. Essa é uma forma de estimular o consumo e a produção, e aquecer a economia, já que as pessoas são desestimuladas a poupar e o crédito fica mais acessível. No longo prazo, crédito mais acessível aumenta o poder de compra, que diminui a oferta e pode acarretar no aumento da inflação. Esses foram alguns dos motivos que mexem com a inflação no geral. E para finalizar esse vídeo, lembre-se que o IPCA é uma importante ferramenta para a tomada de decisões econômicas no Brasil. Ele é usado pelo Banco Central para definir a taxa básica de juros, taxa Selic, que por sua vez afeta as taxas de juros praticadas pelos bancos e outras instituições financeiras. E que IPCA também é usado pelo governo para calcular o reajuste do salário mínimo, das aposentadorias e outros benefícios sociais. Além disso, ele é utilizado pelas empresas para calcular o reajuste de preços de produtos e serviços. A gente vai ficando por aqui nesse vídeo, e obrigado por assistir até agora, e espero que eu tenha conseguido te fazer entender um pouco mais sobre o que é o IPCA, e alguns outros indicadores que o rodeiam. Abraço a todos e até o próximo vídeo, aguardo você lá, fui!